Bom, uma coisa que nós sabemos é que você teve uma carreira muito linda com Cris Aceto. Você foi um dos maiores prodígios precoces que Cris Aceto teve a oportunidade de trabalhar. E sempre foi muito claro, sempre foi muito evidente o orgulho que ele tinha em trabalhar contigo. Primeiro porque ele é fã do teu físico, ele gosta desse tipo de físico, é o físico que ele acredita que seja para o bodybuilding na categoria Open. Segundo, porque a sua resposta sempre foi muito rápida, né? Você teve uma resposta muito rápida, tanto à dieta como a protocolos de preparação. Da história que você tem com ele, que é indiscutível, eu acho que algumas se guardarão para sempre, né? Por exemplo, como Arnold Sports na sua estreia, que ele é ali com você. Cara, o Arnold Classic Ohio foi, assim, o primeiro show que eu fiz, não, foi o segundo show que eu fiz junto com o Chris. Durante toda essa jornada, teve 3 shows que eu fiz com a presença do Chris. O New York Pro, o Arnold Classic Ohio e o Mr. Olympia, o último Mr. Olympia. E no Arnold Classic Ohio foi muito legal, porque ele estava muito empolgado, porque o Arnold, você sabe que os caras gostam bastante de valorizar a linha. Então ele acreditava fielmente que eu poderia estar entre os top do campeonato, top 3, top 5. Ele acreditava fielmente. Mesmo sendo tão jovem. Mesmo sendo tão jovem. Ele acreditava. Então, cara, foi muito legal. A gente fez muito ajuste. A cada refeição, ele ia lá em casa. O Maurício estava lá com a gente. No último dia pré-campeonato, ele dormiu lá no chão junto comigo. Então, foi um ajuste assim, muito preciso e foi muito legal a experiência de ver o Cris Aceto, que é um coach renomenado, que já fez campeões de Mr. Olympia, acreditar tanto assim no meu potencial. Cara, Cris Aceto venceu o Mr. Olympia com Jay Cutler. Cris Aceto trouxe uma evolução absurda e levou por o Mr. Olympia Shawn Rhoden. Assim, são atletas que literalmente entraram pro marco do fisiculturismo, muito além de Mr. Olympia. Por exemplo, cara, eu sou fã do Brandon Curry, mas, cara, ele não é um astro do Mr. Olympia como é Jay Cutler. Como foi Shawn Rhoden. É diferente. E esses atletas passaram pela mão do Cris. E o Cris olhar pra você e falar assim, cara, você tinha, acho que, 25 anos na época. 25 anos. Cara, eu acho que você pode ficar entre os 5 do Arnold Sports. É muito louco, né? É muito louco. É muito forte, assim. Então, porra, isso me deu uma motivação extra ainda para fazer esse campeonato e continuar na jornada junto com ele. Então, foi um campeonato que teve uma experiência muito incrível. Eu consegui ir pro primeiro call-out, depois acabei caindo nas finais. Mas, assim, a gente viu que poderia ter ido ainda melhor, sabe? Então, ter essa credibilidade de um treinador tão renomado, para mim, foi muito motivador. Passou o Arnold Sports, que foi uma experiência incrível. Nós estamos falando aí de 2019. Você continuou avançando e aí veio a pandemia, cara. E a pandemia praticamente isolou os atletas que não fossem americanos do cenário competitivo profissional. Porque não dava para viajar para os Estados Unidos em 2020. Não. As fronteiras todas fechadas. A dificuldade de classificação enorme. As academias, na sua grande maioria, fechadas. Eu acho que foi o pior ano da história do bodybuilding profissional. Foi difícil e foi o ano que eu tive a minha primeira classificação. Eu fui lá pra Espanha competir. Cara, foi muito louco, porque tava tudo muito restrito. Precisou de documento do governo lá da Espanha, falando que a gente ia pro campeonato e tal. Pegamos esse documento. Daqui a gente foi pra Portugal, que não dava pra ir pra Espanha direto. Tava fechada a fronteira. Tava fechada. Portugal ainda era a melhor esperança, então a gente foi pra Portugal. De Portugal a gente pegou um carro, andou 12 horas até a Espanha. 12 horas? 12 horas. Faltando uma semana pra competir. Era menos, faltava 5 dias. Meu Deus. 12 horas a gente foi. E, mano, a gente tava animadaço, porque eu tava com muita vontade de competir. Tava todo mundo querendo competir, né? E não tinha campeonato, não tinha viagem, não tinha nada. Todo mundo isolado, lembra? Então, foi bem legal. Fui lá, consegui a minha vaga
conquistando o 3º lugar. Você lembra? Foi o único campeonato que deu a vaga para os 3 primeiros. E eu fui, aí voltando de lá, peguei Covid no voo. E aí não pude competir no Mr. Olímpia 2020. Puta merda. Conquistou a vaga do Mr. Olímpia, não pôde competir. Olha, mesmo que você pudesse, ia ser um desafio você conseguir esse visto, viu, Rafa? Não, ia... Talvez o único jeito era fazer Europa, Estados Unidos direto. Porque, cara, ninguém saía de dentro do Brasil, cara. Tá fechado. Tá fechado. Era uma incerteza, né? Mas eu acredito que as coisas sempre acontecem do jeito que tem que ser, porque não foi o jeito que eu tinha planejado chegar no Mr. Olímpia. 2021, uma nova competição. 2021 foi onde eu decidi me preparar para competir no 2º semestre e garantir a vaga para 2022. E novamente você ganhou a vaga. Aí eu ganhei a vaga do jeito que eu queria, com uma vitória. E aí você ganhou a vaga no Romênia. No Romênia. Competiu no Praga. Perdeu apenas pro Sensson, que você tinha vencido no Romênia. Não, na verdade eu perdi pro Sensson no final de semana e no outro eu ganhei dele. Verdade, ao contrário. Ao contrário. Você competiu no Romênia. No Praga. No Praga, ele ganhou. Ele ganhou. Na semana seguinte você competiu no Romênia e eu Romênia e você ganhou. Sim. E aí, mais uma vez, problema. Não, aí depois disso eu garanti a vaga para 2022. Ah, é verdade. Foi 2022. Aí depois disso eu fui competir no Arnold Classic Brasil. E ganhou a vaga pela segunda vez. E ganhei a vaga, né? Ganhei o título ali. E aí depois eu fiz a preparação para o Mr. Olímpia. E aí quando você chegou no Mr. Olímpia, foi a primeira sua estreia, top 10 do Mr. Olímpia. Top 10 do Mr. Olímpia. Se você fizer uma leitura assim das suas competições e de todo esse cenário, é uma leitura muito gloriosa para o treinador. Vamos pensar em treinador. Para o treinador. Estava muito feliz. Mas você chegou e falou assim, olha, vamos encerrar nosso trabalho. Por quê? Cara, no Arnold Classic Brasil, eu não gostei muito da minha preparação, assim, do meu físico em si. Eu achei que a gente deixou... Principalmente da finalização? Principalmente da finalização. A gente deixou ali a desejar na preparação. Então ali, inclusive depois do campeonato, tava feliz, ganhei e tal, né? Tava feliz por ter ganho. Porém, eu não estava feliz com o físico que eu apresentei. Tava longe de ser o seu melhor físico. Tava longe. E assim, todo campeonato, eu sempre fui evoluindo. Por mais que seja pouco, cada campeonato tava melhor. E do Romênia pro Arnold Brasil, eu não evoluí. Eu percebi que apresentei um físico pior do que no Romênia, inclusive. Se eu tivesse apresentado o físico do Romênia, eu tava feliz. Só que daí eu ficou pior. E aí, dali, começou a me bater uma dúvida, tipo, se tava ainda sendo benéfico o mesmo estilo de preparação. E ali me surgiu essa dúvida, e aí depois do campeonato até o Flex me ligou, falou, Rafa, parabéns, tal, tô muito feliz por você, mas eu fiquei muito triste de ver o seu físico do jeito que tava, porque eu tava fazendo a preparação lá, e ele me viu como eu tava lá 3 semanas antes do campeonato, entendeu? E daí quando ele me viu no campeonato, falou, não, tipo... Cadê o shape? Cadê aquele Rafael que tava aqui? Aquele Rafael que eu queria ver no palco. Eu acho que aconteceu alguma coisa errada e tal, não tô feliz. Feliz por você ter ganho, mas não tô feliz com o físico que você apresentou e tal. Acho que talvez tem que pensar, você só tem uma vida, tem que pensar no que você quer fazer e tal, quais são os seus direcionamentos e tal, e deu opinião de amigo. Eu perguntei pra ele, falei, e aí, o que você achou? Ele me deu opinião de amigo. Amigo e também atleta. Porque ele sabe que é difícil quando você tá fazendo um trabalho há muito tempo com uma pessoa, você talvez acreditar e querer enxergar que aquilo ali talvez não tá funcionando para você. É difícil, entende? Eu falei, não, vamos... Beleza, obrigado e tal. E aí comecei a ter essa dúvida, né? A refletir. E aí a Karen também teve a mesma opinião, assim, de falar, o físico tava uma merda e tal, foi muito errado. Ela acompanhou a preparação, foi uma preparação, assim, muito diferente do que a gente já tinha feito. Então... Principalmente na parte nutricional? Na parte dietética. Entendi. Teve muitos altos e baixos, assim, tipo, muitos carbo baixo e depois muita refeição livre.
Aí fazer que essa... não parece muito com o padrão que você está acostumado a seguir. Com o padrão. E aí me surgiu, né, essa dúvida e tal. Eu falei, não, vamos fazer a preparação para o Mr. Olímpia, porque era praticamente um pacto assim que eu tinha, sabe? Eu sempre falei que eu ia pro Mr. Olímpia com o Cris, entendeu? E fui pro Mr. Olímpia com o Cris, que eu queria estar lá no Mr. Olímpia com o Cris. A gente fez a preparação, foi melhor já essa preparação pro Mr. Olímpia. Mas ainda eu achei que não funcionou do jeito que eu imaginei que poderia ser, sabe? Eu não... Você esperava mais? Eu esperava ter um físico um pouco maior. Eu acho que na última semana eu perdi muito volume e tal. Não tô falando que é erro do Cris. Cara, é um trabalho que não fluiu 100%. E aí ganhei o Mr. Olímpia. Fiquei lá no top 10 do Mr. Olímpia, feliz pra caramba, porra. Era o que eu almejava, ser um top 10 do Mr. Olímpia. Mas depois disso eu comecei a refletir um pouco mais a fundo do que eu deveria fazer. E aí a gente chegou junto com a Karen, a gente chegou na conclusão de que talvez seria bom eu ter uma experiência nova. Talvez seria bom eu fazer coisas que eu ainda não fiz, como preparação, como dieta, como treinamento. Então, e ter um treinador que estivesse um pouco mais próximo de mim, que abraçasse essa causa e, cara, estivesse realmente disposto a vir pro Brasil, a me acompanhar e tal. E aí foi onde eu tomei a decisão de trocar de treinador. Mas assim, cara, sou extremamente feliz e grato por todo o trabalho que eu fiz com o Cris. Até pra galera entender e assim, não criar um mal-estar, é assim, treinador é escola. Cada treinador tem sua escola. Chad Nichols tem uma escola que é muito evidente, tanto que o pessoal faz até brincadeira com ele. Cris Aceto tem uma outra escola. Milos, uma escola diferente. Stefan, por exemplo, quem aí nunca viu, por exemplo, Diogo Montenegro comendo sucrilhos? Uma escola diferente. Ele gosta de cereais, de outras coisas. O Neil, que foi treinador dos 7 vezes Mr. Olympia Flex Lewis, tem uma outra escola. E quando você permanece por muitos anos nessa escola, você como atleta, você começa a pensar, poxa, será que não vale a pena, até para o meu físico, responder, ter uma experiência com uma outra escola? Eduardo Correia fez isso. Eduardo Correia, ele era treinado pelo Cris Aceto, e num momento, por uma reflexão muito parecida com a sua, ele foi para o Patrick Tour, ficou um período e depois voltou para o Cris Aceto. Então, essa escola, minimamente, para o atleta, eu estou falando minimamente a nível de benefício, minimamente gera experiência. Uhum. É um aprendizado. É aprendizado. Principalmente para um atleta jovem, que tem margem ainda para poder aprender e utilizar o físico dele em experiências diferentes. Uhum. E o Cris não vai mudar a escola dele pelo Rafa, porque é o que ele acredita. Se o Rafa quiser ter uma experiência diferente, participar de uma escola diferente, quando eu falo escola, pessoal, é interação com hormônios, que cada treinador, não pensa que é uma receita de bolo, cada treinador tem as suas interações e suas combinações. Alimentação, construção de off-season, forma com que ele vai reduzindo pre-contest. Tem atletas que na mão de um treinador faz 20 semanas, tem outros que fazem 18, outros fazem 24, é a escola de cada um. E muda muito. Quando você veio falar comigo, falou assim, Renato, olha, eu tô pensando em mudar de treinador, eu fui um que te apoiei. Por quê? Porque eu acho que vai ser muito bom para você. Vai ser muito benéfico. Uhum. Não é que você está indo para um treinador melhor ou pior. Você está indo ter a oportunidade de encontrar o seu físico numa nova experiência.